Muito bom, ela já se encontra aqui, vai conversar com a gente, vai bater um papo com a gente. Eu fico extremamente feliz de recebê-la aqui no nosso programa, que é a Patrícia Alencar. Muito Tudo obrigada. bem, Patrícia? Tudo o prazer bem. é nosso, de toda terça-feira a gente trazer profissionais como vocês, da APAC, que de uma certa forma trazem informações seríssimas pra gente, que é a Associação Piauiense dos Advogados Civilistas, que se preocupam com a família, que se preocupam com o cidadão de bem, que está ali querendo viver seus dias melhores, porém bem informado, não é isso, Patrícia? Isso. A nossa função é essa, né? Instruir não só a advocacia, né? Porque, como o próprio nome da associação diz, mas levar informação à cidadania. Eu gostei muito quando foi para a APAC vir aqui pro Bom Dia, porque assim, como uma cidadã, eu digo de verdade, existem duas profissões que a gente fala muito, principalmente nesse mês de abril, principalmente uma delas se fala muito nesse mês de abril, que chama a minha atenção, que é de contadora. A gente diz que sabe, mas parece que todo ano a gente não sabe muita coisa, né? E a outra é com advogados. Você contrata um profissional para trabalhar com você porque você não entende tudo. E você precisa desse apoio. Então, quando a PAC teve esse interesse de trazer para o Bom Dia a associação, né, dos advogados, piauienses, dos advogados civilistas, com esse intuito de informar, com esse intuito de dizer para você, cidadão, fique atento sobre os seus direitos. Observa que por mais que você contrate um profissional, um grande profissional, você também está ali para ajudá-lo com as boas informações, para dizer o que você tem dúvida, o que você quer saber, ou até mesmo, de uma certa forma, ajudar o seu advogado a entender o seu problema e poder resolvê-lo. Porque tudo que a gente realmente quer nesse mundo, quando você é um bom cidadão, é resolver algo que está lhe incomodando e que te faz não prosseguir. Existem erros e falhas. E aí vocês estarem no nosso programa para informar, para trazer os direitos, mas também explicar que tem dever, é muito bom. Ajuda muito. Então eu quero agradecer a vocês por terem escolhido Nós que agradecemos. o nosso Bom Dia. Vamos lá, o que na verdade é um acidente de trabalho? Nós estamos nesse mês de abril, um mês importantíssimo que mexe muito com esse lado, né? Sim. Bom dia, pessoal. Quando a gente fala de acidente de trabalho, é muito interessante ressaltar que o acidente de trabalho, ele precisa ser prevenido, né? Que as empresas, elas precisam instruir o seu empregado de que ela precisa, às vezes, de um EPI, né? Que é um equipamento de proteção individual. Ela precisa prestar informações de como é que o empregado vai exercer aquela função sem que acarrete um dano, uma lesão ou até um óbito, como pode acontecer. E também é muito importante também frisar que quanto mais informal esse trabalho, é uma tendência, né? As pesquisas dizem que podem acontecer esses acidentes de trabalho, porque a partir do momento em que eu não reconheço o meu empregado assinando a CTPS, fazendo os devidos recolhimentos, eu posso favorecer para que um acidente de trabalho venha a acontecer. E aí ele pode se dar por uma lesão física, por o funcionário cair na escada da empresa, ele pode acontecer no trajeto de casa para o trabalho ou vice-versa, ele pode se dar decorrente de uma função, por exemplo, o empregado pode ter LER, né, que é aquela lesão por esforço repetitivo, ele pode ocasionar problemas de coluna devido a esforços físicos. Então, assim, existem vários tipos de acidente de trabalho e com relação a esse do trajeto, né, é bastante importante frisar que ele tem que estar atento a duas circunstâncias. Primeira, que ele tem que estar de casa para o trabalho, né? Esse trajeto ele não pode ser desviado. E segundo, a gente costuma ver, né, na prática, principalmente no processo, se o tempo hábil desse deslocamento realmente estava dentro dos parâmetros, né? Porque eu não posso desviar esse caminho, né? Eu tenho que realmente estar de casa para o trabalho para casa. No entanto, ele pode se dar no horário de almoço, entendeu? Por exemplo, saí do meu trabalho, aconteceu um acidente e eu estava indo para casa. Então, que é o que a gente chama de jornada do horário da refeição, né? O intrajornada. Nossa, isso é algo bem diferente que a gente nunca nem ouviu falar. Geralmente, quando você fala em acidente de trabalho ou do trabalho, é dentro do local de trabalho. E hoje você já está falando uma outra situação, que cabe também alertar a este colaborador
que ele não pode usar de má fé. Exatamente. Você acabou de falar justamente isso, não usar de má fé. Todo dia eu vou para o meu trabalho, mas se, por exemplo, no dia que eu estiver vindo para o meu trabalho, eu desvio para fazer uma outra tarefa, aí no caso acontece um acidente. Ele não é acidente de trabalho. Então não é acidente de trabalho, porque você desviou aquela rota para fazer um outro tipo de serviço, ou até mesmo algo que seja para você. Um lazer, então, alguma coisa. Algo assim. E nessa história, tem a ver com o carro da empresa vindo ou você no seu carro? Aí depende, porque às vezes o empregado ele pode também ser contratado com o seu veículo, né? Um entregador, às vezes, por exemplo, se eu estou no meu carro e eu estou em uma viagem a trabalho e eu me acidento, é acidente de trabalho. Eu estava no meu local, mesmo sendo o meu carro, é acidente de trabalho. Desde que ele comprove lá que ele estava prestando o serviço, né, para a empresa. E ela é relacionado a acidente de trabalho ou dentro do local de trabalho? Ambos são iguais também? São iguais. Acidente de trabalho, acidente no local de trabalho, isso não diferencia, né? A questão é só, a partir do momento que você sofre um acidente de trabalho, a primeira coisa que o seu empregador tem que fazer, prestar socorro. Esse socorro tem que ser imediato. Ele tem que mostrar que realmente se preocupou com o colaborador, né? Prestar todo o auxílio, se for o caso, né? Uma lesão mais grave, chamar o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Partiu do segundo momento, qual a função do empregador? Fazer o CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho ao INSS. Se por acaso o seu empregador se recusar a fazer esse tipo de procedimento, você pode fazer, né, ou um dependente seu, né, ou um representante legal, ou até o sindicato da categoria a qual esse empregado esteja vinculado. No entanto, é obrigatório, sob pena de multa, essa ausência ou a recusa da empresa a fazer essa comunicação. Então, se ela não fizer a Previdência Social, ela tem que fazer ao Ministério do Trabalho, as delegacias regionais de trabalho. Então, precisa se comunicar. Até porque a gente diz que, e estudos e pesquisas dizem que o número de acidentes de trabalho eles são muito maiores, né? Por conta da informalidade, e como você falou no começo, né, muita gente acontece e deixa para lá. E isso não pode acontecer. Quando acontece e deixa para lá, tem tempo também? Tem sim, tem sim. Quando o empregado ele sofre esse acidente de trabalho, ele pode estar buscando as vias judiciais, né, para buscar esse reparo. E, inclusive, já existe julgados do TST de danos não só morais ao trabalhador, mas até estéticos, né, quando aquela lesão ou o que incapacitou causou dano estético ao trabalhador. Você falou sobre o CAT. Por que é tão importante você fazer essa busca do CAT? Caso você não faça, qual o dano que você pode ter? Você pode. O CAT ele serve para comunicar o INSS que você está de auxílio acidente. E o auxílio acidente ele é diferente do auxílio doença. Porque o auxílio doença é quando você já tem alguma doença que não está relacionada àquela função. Por exemplo, diabético, né? A diabetes descontrolada, descompensada, nem sempre ela vai lhe incapacitar de alguma função. A não ser que ela esteja em um estado avançado e esteja em graus de amputação, né? Por exemplo. Mas é através do CAT que ele fica afastado pelo INSS com o auxílio acidente, que inclusive interfere no FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando você está afastado de auxílio acidente, a empresa tem a obrigação de continuar os recolhimentos, né? E também tem a estabilidade, porque após a recuperação, né, se você, após a perícia médica, você já estiver apto a retornar à sua função, você tem a estabilidade de 12 meses. Então, durante 12 meses, você não pode ser demitido sem ser por justa causa. Nossa. E tem tipos de CAT? Não. É uma comunicação de acidente. Uma comunicação única, né? Única. Então, assim, sofri um acidente, naquele momento imediato eu não preciso. Precisa porque tem um dia útil, por exemplo, ele se acidentou no domingo. Sim. Então tem o primeiro dia útil subsequente a esse acidente. Porque se caso ele não voltar, ele já teve aquele cuidado de acionar o CAT. Isso, né? Isso aí também mostra a boa fé do empregado em relação, o empregador, aliás,
com o empregado, né? A prestação do socorro, a comunicação ao INSS, para que ele vai ficar afastado. Os primeiros 15 dias do afastamento é a própria empresa que paga. A partir do 16º dia já é o INSS. Lembrando que por mais que a perícia demore, né, como a gente está vendo a greve do INSS, você vai receber o seu auxílio acidente da data do acidente, tá? Independente se a perícia é daqui 15 dias, daqui um mês, entendeu? Desde que você realmente esteja incapacitado para aquela função após a perícia médica. No caso do CAT, a gente pode buscar através da própria tecnologia ou tem que ir no local? Por exemplo, como você acabou de falar, Você né? faz no INSS, entendeu? Você pode fazer pelo aplicativo, você pode ir no Ministério do Trabalho, lá tem nos portais, nos sites tem os telefones. O sindicato da sua categoria pode fazer essa denúncia caso a empresa se recuse. No caso, pronto, sofri um acidente dentro da empresa, acho que não é nada. Digamos que hoje, não, tô bem, amanhã tô bem também. Imagino que não quero trazer problema para a empresa, obviamente acho que sou capaz de ir trabalhando, mas passei alguns dias com algum tipo de problema relacionado ao acidente. O que o trabalhador, na verdade, pode fazer ou o que a empresa observou aquilo, viu que aquilo aconteceu, tem que ficar atenta? Você tem que prestar atenção muito nisso, né? No seguinte, caiu, se lesionou, mas acha que não é nada e está indo trabalhar. Então, você vai ter que comunicar ao seu empregador do acidente, se você não disse, né? E vai dizer para ele, olha, eu não estou me sentindo bem, vou procurar um médico. A própria empresa pode fornecer o médico do trabalho para fazer essa avaliação e ver se ele já está incapacitado, se ele fica os 15 dias, né? E a empresa pagando esses dias afastados, ou se ele vai precisar de mais dias para essa recuperação e precisar do INSS. O que a empresa tem que ficar atenta quando o funcionário, por exemplo, ele tem uma função e acaba fazendo a função que pode trazer danos de acidentes para ele? Como é que a empresa também tem que respeitar esse lado do funcionário? É como eu falei, a empresa ela precisa estar ligada, né, bem atenta na questão de preparar o funcionário para aquela função, para que não ocorra desvio de função, né? Então, se eu fui contratada para exercer A, eu não posso exercer B, né, por conta... Mesmo a gente sabendo que muitas vezes isso não acontece, né? Isso não pode. Então, para não gerar futuros problemas para a empresa, a gente precisa atentar-se isso e aí a empresa precisa ter um pouquinho de conhecimento dessa parte, né? Tanto das leis trabalhistas, quanto para não gerar um dano, né? Como eu falei, existem danos morais e até estéticos. Quando uma empresa contrata uma terceira empresa e digamos que aquele funcionário não tem a obrigação ou a própria empresa sabe que existe uma terceira empresa que vai fazer aquele trabalho. Das empresas terceirizadas. E aí ela já diz logo, não é para esse funcionário fazer esse trabalho. No caso, quem vai ser responsável se caso acontecer o acidente? Vai ser essa terceira empresa? Pode ser as duas empresas, entendeu? Que é o que a gente chama de responsabilidade solidária ou subsidiária, né? Dependendo de como foi essa contratação. Porque às vezes está dentro do local de trabalho, porém é um serviço para fazer por terceiros. Se a empresa para a qual eu presto o serviço, né, a terceirizada no caso, ela está se eximindo, eu tenho como acionar a que contratou a minha empresa, né, para não ficar desamparado. A gente tem que ver todos os direitos, né? Exatamente. A gente verdade, precisa os deveres dessas todas empresas que muitas vezes querem abrir mão, né? Exatamente. É como eu falei, o direito do trabalho, ele precisa ser analisado aquela relação contratual e ver se ela não tem parâmetros até na questão coletiva, né, com relação ao sindicato e direitos e deveres do coletivo. A APAC está aberta para receber, com certeza, quem está do outro lado sentindo a necessidade de ter a boa informação. Vocês também têm um Instagram, a gente sempre reposta toda terça-feira, né? Sim. E as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês? Sim, nós temos o Instagram da APAC, nós temos ações sociais pela APAC, onde nós disponibilizamos manhãs de assistência judiciária. E aí, nós temos lá no Instagram da APAC, a gente vai disponibilizar o calendáriozinho com as datas dessas ações sociais. Muito bom, eu quero agradecer a sua presença, viu, Patrícia? Que bom a gente alertar. Eu tenho certeza que teve muita gente aqui que nem imaginava ouvir o que ouviu hoje aqui. Porque às vezes a pessoa passa despercebido e perde direitos que são tão importantes, né? Por isso é importante a informação, né? E aí a gente lá na APAC tem as redes sociais e tem as ações sociais abertas
para esclarecer dúvidas de toda a cidadania. Muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço, tá bom? bom dia. E é claro que a gente volta na próxima terça-feira com Direitos e Deveres aqui no Bom Dia. Muito obrigada.